Eu já estou me esquecendo de você. Oi, meu nome é Thiago Flores e hoje eu vou falar sobre O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. É um thriller político ambientado em Recife, na década de 70, que tem a memória como tema central. A narrativa ela intercala entre o passado e o presente, mostrando um pai, Marcelo, que mais tarde a gente descobre que se chama Armando, fugindo da repressão militar, e um grupo de pesquisadores no presente reconstruindo sua história. O longo ele sugere que fantasmas daquela época ainda circulam por aqui, um país que insiste em disputar o espaço com o esquecimento. E como podemos ver nessa imagem, carregada de tensão, o clima opressor do período militar, que se reflete também no esquecimento doloroso dessa época do Brasil. No filme, a própria estrutura narrativa é um mosaico de fragmentos de memória. As pesquisadoras ouvem gravações e notícias que remontam ao passado de Armando, enquanto o filho, Fernando, apenas vislumbra essas histórias. Essa abordagem nos leva a refletir: o que resta de nossas memórias quando não podemos mais contá-las? A cena final é exemplar. A Flávia, uma das pesquisadoras, entrega a Fernando um pendrive com todos os arquivos do pai. Mas Fernando, já adulto, admite ser incapaz de rever o passado, e ele reforça que era muito pequeno na época e tem poucas memórias de seus pais. E de fato, Fernando ele admite no meio do filme que está começando a esquecer da própria mãe, que faleceu. E anos depois assombra quando ele afirma que não tem memórias do seu pai, que é algo muito difícil pra gente ver. Afinal, vemos o filme pela perspectiva de Armando, e como tudo que ele fazia era para conseguir fugir com o filho. E essa revelação lá dramatiza o quanto as lembranças podem se perder e mudar nossa relação com a nossa própria história. Quando Fernando ele exclama que sua lembrança do pai é vaga, o público fica sem o alívio de um desfecho convencional e é forçado a encarar suas próprias perdas de memória. E esse arco narrativo de como Fernando esquece o pai convida o espectador a ligar o filme à própria vida. Quem nunca perdeu detalhes importantes da infância, o rosto de um ente querido, a voz de uma pessoa que se foi. E o cinema nos lembra que esquecer faz parte da condição humana. Bem, e a reflexão filosófica que esquecer o importante é natural. Nietzsche, por exemplo, viu o esquecimento como necessário à vida criativa. Toda ação exige esquecimento. É absolutamente impossível viver sem esquecimento. E para Nietzsche, quem não consegue esquecer ficaria preso ao passado, incapaz de inventar novas formas de viver. E no contexto do filme, isso se relaciona ao Brasil, que algumas vezes parece preferir a amnésia coletiva sobre as mazelas da ditadura. E mesmo o esquecimento, qualquer esquecimento, não é absoluto. Então podemos questionar como poderia haver reconciliação sem memória dos crimes do passado. Ou seja, o esquecer é natural, e até benéfico em certos níveis, mas lembrar o essencial é ético, e evita que repitamos os mesmos erros. E a cena final do filme é um convite explícito ao espectador para este debate. Fernando ele respira aliviado ao sair do centro médico, dizendo que o antigo cinema que seu avô trabalhava foi transformado num hospital. Ele até aponta marcas na parede que lembram daquele período do prédio, mas ele não lembra de andar no cinema com seu pai. A mensagem do filme parece ser: apesar do tempo apagar as nuances e rostos, precisamos encarar o que resta de nossa história e não esquecer tudo. E o roteiro ele deixa o espectador com algumas perguntas. Quais memórias familiares você perderia com o tempo? O que é natural esquecer e o que você julgaria inaceitável perder? Até que ponto vale a pena revisar o passado? Ter acesso a um pendrive com tudo seria para você uma bênção ou uma maldição? E como lidamos com o esquecimento coletivo? O Brasil, assim como Fernando, já disse muitas vezes tão pequeno diante de certos capítulos da história. Mas não é apenas o Agente Secreto que adapta essa ideia de memória esquecida. Um dos meus filmes favoritos, After Sun, é um filme sobre relatos, de um final de semana de férias entre pai e uma filha. A história acompanha Sophie, tanto no passado como no presente, e com ela navegando entre as memórias perdidas de seu pai, no final Sophie desaba em lágrimas, e pra ser sincero eu também, mostrando que até as coisas mais maravilhosas perdidas vão carregar dor. Em Blade Runner, no 2049, e no original, tem o próprio conceito de anamnesis, que Platão, que é lembrar versus conhecer, sugerindo que nossa identidade se constrói tanto pelo que lembramos quanto que pelos que deixamos para trás. Além de, claro, da linda cena do Roy dizendo que memórias se perdem, assim como lágrimas na chuva. E no fim, o Agente Secreto mostra que esquecer o que é importante é doloroso, mas é inevitável. Ainda assim, somos chamados a refletir sobre isso. Se até um personagem como Fernando perde as últimas memórias do pai, até que ponto nós mesmos nos dispomos a perder as nossas? O filme fecha sem respostas definitivas, como se dissesse: não se esqueçam do passado, mas reconhecesse que parte dele já tenha se esvanecido no silêncio das lembranças perdidas. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo.